Hoje, vamos falar sobre histórias impressionantes de traições que abalaram a confiança de pessoas. Esses casos são tão impactantes que poderiam ser roteiros de cinema. Essas histórias nos fazem pensar sobre a fragilidade da confiança. Como alguém pode esconder algo tão destrutivo por tanto tempo? Vamos explorar 3 casos reais que chocaram muitos e nos mostram como a vida real pode ser mais complicada que a ficção. Esses eventos nos levam a refletir sobre a natureza humana e os limites da confiança. O que é capaz de levar uma pessoa a trair a outra? Fiquem até o final, pois a terceira história traz uma reviravolta inesperada que pode mudar completamente a nossa percepção sobre confiança e traição. Essas narrativas nos fazem questionar até onde vai a lealdade. Vamos entender essas traições e o que podemos aprender com elas. Ana segurava a carta, sentindo o peso da traição. As palavras pareciam ecoar em sua mente, desestabilizando sua realidade. O passado de Carlos agora estava exposto. Ana se lembrou de momentos, olhares e conversas que agora pareciam vazios. Ela decidiu confrontar a família sobre a descoberta. O apoio que recebia começava a se tornar uma fonte de dúvida. O silêncio se abateu. A família estava em choque, incapaz de reconciliar a imagem de Carlos com a traição revelada. Ana, desesperada por respostas, começou a investigar o passado do marido, buscando qualquer pista da vida dupla. Ela encontrou mensagens de texto antigas que Carlos enviou, cheias de carinhos para outra mulher, um golpe duro na alma. Quando mais buscava, mais perguntas surgiam. Como poderia ele viver uma vida tão dividida, tão cheia de mentiras? Ana decidiu buscar apoio psicológico, refletindo sobre como essa traição a impactou e alterou sua percepção do amor. As sessões começaram a ajudar. Ana percebeu que precisava reconstruir sua vida, mesmo sem a figura de Carlos. Certo dia, uma ligação inesperada a fez descobrir que havia uma filha, uma parte de Carlos que ela nunca conhecera. Consciente da criança, Ana ficou dividida entre o desejo de conhecê-la e o medo de mais traições. Ana decidiu encontrar a filha, acreditando que essa conexão poderia trazer alguma paz em meio ao turbilhão. Beatriz olhava para o espelho, sua mente repleta de dúvidas. O vestido de noiva brilhava, mas seu coração estava pesado. A ligação anônima ecoava em sua mente. As palavras estavam gravadas. Lucas está com outra. Beatriz precisava de respostas. Decide confrontar Lucas antes da cerimônia, ainda que o coração estivesse em choque. Ela encontra Lucas no corredor. O olhar dele revela preocupação ao notar seu semblante sério. O silêncio entre eles é ensurdecedor. Beatriz, com a voz trêmula, pergunta: "Você tem algo a me contar?" Lucas hesita e, em um sussurro, admite: Eu me envolvi com alguém." O mundo de Beatriz desmorona. No fundo, Beatriz havia sentido a distância, mas a confirmação a atinge como uma tempestade repentina. Rápido, a cerimônia deve começar, mas Beatriz sente que não pode se casar sem verdade. Durante os votos, o coração de Beatriz batia angustiado. As palavras de amor pareciam vazias agora. Quando chegou sua vez de falar, Beatriz parou. As palavras se perderam em meio à luta interna. Ela olha para Lucas e, com a voz falha, diz: "Não posso continuar com isso." A tensão no ar cresce. O público observa, perplexo, enquanto Beatriz vira as costas para o altar. Os convidados ficam em silêncio, sem saber como reagir. O que deveria ser um dia de alegria se transforma em dor. Beatriz corre para fora, o vestido esvoaçando atrás dela como uma bandeira de resistência contra a traição. Lá fora, a brisa fresca tenta acalmar seu tumulto interno. A liberdade ainda era incerta, mas era tudo o que restava. Os sentimentos de Beatriz eram um turbilhão: raiva, tristeza e um desejo de entender como tudo houve. Ela precisava falar sobre a traição. Os amigos a apoiariam, mas a dor ainda era muito nova.
A ideia do futuro ao lado de Lucas agora parecia um sonho distante. Beatriz tinha que reavaliar tudo. Ela pensou em como a vida a levava a novos começos. O que havia aprendido sobre si mesma. Beatriz decidiu que precisava se voltar para si mesma. O amor próprio deveria ser seu próximo compromisso. Conforme os dias passavam, ela se cercava de amigos que a apoiavam, desabafando suas inseguranças. Beatriz começou a aprender sobre o que realmente queria. Cada conversa trazia novas perspectivas. Olhando para o futuro, um novo horizonte se desenhava, e era essa liberdade que queria abraçar. Em meio à dor, Beatriz encontrou novas oportunidades. A história dela estava apenas começando novamente. Felipe, em choque, tenta processar o que viu. A sala está em silêncio. Apenas o som de sua respiração é ouvido. Ele se lembra dos momentos felizes com Juliana, começando a sentir uma mistura de dor e raiva. Felipe decide confrontar Juliana. O coração pulsa forte enquanto ele a chama para conversar. Quando Juliana entra, o clima é tenso. Felipe a observa com olhos cheios de confusão. Felipe pergunta com voz trêmula: "O que você estava fazendo?" Juliana hesita, sem saber como responder. Juliana, agora pálida, começa a explicar, mas as palavras saem confusas, como se o peso da situação a sufocasse. Felipe a interrompe, sua raiva explode: "Você quebrou nossa confiança." A sala parece vibrar com a tensão. Juliana tenta se defender, mas a verdade é clara para Felipe. Ele se sente traído e desolado. A discussão esquenta, revelando ressentimentos antigos. Felipe questiona tudo o que acreditava. Felipe, com lágrimas nos olhos, diz: "Não posso viver assim. Preciso de uma resposta." Juliana se cala, percebendo a gravidade da situação. Um vazio se instala entre eles. A conversa chega a um impasse. Ambos sabem que nada será como antes, mas o que vem a seguir? Felipe quebra o silêncio e pergunta a Juliana se ela realmente o ama. Ela hesita antes de responder, refletindo sobre os erros cometidos. Com os olhos cheios de lágrimas, Juliana revela que a traição foi um erro impulsivo, sem pensar nas consequências. Felipe escuta atento. Felipe, confuso, se pergunta se ainda pode confiar nela. Ele se levanta e começa a andar pela sala, tentando processar tudo. Juliana, sentindo a distância crescer, tenta se aproximar, dizendo que está disposta a lutar pela relação. Felipe permanece em silêncio. Após momentos pesados, Felipe pergunta se ela estaria disposta a fazer o que fosse necessário para reconquistar sua confiança. Juliana responde que faria qualquer coisa, mas que ele precisa decidir se ainda a ama. A incerteza paira no ar entre eles. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.